Boa tarde. Em nome do grupo de pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, e do curso de especialização Lato Sensu em Literaturas Hispano-Americanas, ambos do FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao curso Clássicos da Imaginação Histórica na América Latina. Através de algumas obras e autores paradigmáticos, o curso tem por objetivo oferecer elementos fundamentais na discussão sobre a América Latina, sua condição colonial e de semiperiferia do capitalismo, assim como sua busca por uma identidade cultural, histórica e política. Para isso, contamos com uma equipe de professores e pesquisadores qualificados que aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada uma das obras e os autores. Hoje, teremos o privilégio de contar com a presença do professor, pesquisador, editor, tradutor e escritor Rodrigo Labriola. Ele é professor do setor de literaturas hispano-americanas da UFRJ e do programa de pós-graduação em letras neolatinas. É o coordenador do curso de especialização Lato Sensu em literaturas hispano-americanas e docente nesse curso. É membro do grupo de pesquisa Relações Literárias Interamericanas e Transatlânticas. Entre sua obra escrita, podemos citar que ele é autor do livro A Fome dos Outros, Literatura, Comida e Alteridade no Século XXI. Também é co-tradutor do livro Os Cálices Vazios, de Delmira Agostinho. Sem mais demora, passo a palavra então ao professor Rodrigo Labriola, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado este convite. Bom, obrigado primeiramente pelo convite, Victor, e também obrigado, Luiz Montes, pelo convite para para comentar e tentar dizer alguma coisa sobre esse ensaio tão mencionado, tão conhecido, do Silvano Santiago, chamado o entrelugar do discurso latino-americano. Como, de fato, seria possível fazer essa palestra em várias línguas, habilitado um pouco pelo próprio ensaio de Silvano Santiago. Então, escolhi estar também no entrelugar e fazer essa palestra em português. Primeiramente, é importante mencionar, eu acho que não trata-se de um texto acadêmico no sentido estricto do termo, por exemplo, que seria um paper, como se pode apreciar só de uma leitura superficial do texto de Santiago. Se trata de um ensaio e de um ensaio que tem várias camadas de sentido e, portanto, também uma ambiguidade grande em suas formulações. Então, o que inevitavelmente vai acontecer é que, de certa forma, eu vou fazer uma leitura minha desse ensaio, auxiliada, obviamente, por uma certa bibliografia sobre esse ensaio, na medida em que, claramente, o ensaio participa de um protocolo de leitura que não é necessariamente o do texto argumentativo ou do texto descriptivo ou do texto meramente de pesquisa científica, porém está atravessado por uma série de recursos que colocam o texto em um lugar fronteiriço entre o ensaio literário e o texto acadêmico. Primeiramente, então, eu gostaria de mencionar que esse ensaio, para poder localizarnos no tempo, está datado en 1971 y, como o propio Silvano Santiago menciona
en varios otros textos y entrevistas, fue originalmente escrito en francés con un título que L'Entrelier du discours latino-americano, para una palestra solicitada por Eugenio Donato na Universidade de Montreal. Também é importante destacar que essa palestra foi lida em 18 de março de 71 e foi uma palestra cuyo título no acabó siendo l'entrelier, o sea, o entrelugar del discurso latinoamericano, más aproximadamente diferentes otros títulos que Silviano menciona en diferentes lugares, como Naissance du Sauvage, Antropología Cultural, Literatura de un Novo Monde, o como él menciona en una entrevista, Les Sauvages o l'Anthropophagie. De fato, a própria ideia, a própria formulação de entrelugar está ausente no próprio texto do ensaio e Silviano menciona várias vezes que isto se devia a que o próprio Eugenio Donato comenta que esa cosa do l'entrelugar sería inentendible para o público universitario de Montreal. Posteriormente a esa primera redacción do ensayo en francés, o texto fue publicado en inglés con el título de Latin American Literature, The Space in Between, pela Universidade Estatal de Nova York en Buffalo. Isso foi em 1973. Ou seja que é interessante mencionar, em primeiro lugar, que o entrelugar começa sendo l'entrelier, o space in between, y só se transforma no entrelugar en 1978, momento no cual Silvano Santiago publica como ese texto, agora sim como o entrelugar do discurso latinoamericano, na coletânea de ensaios intitulada Una literatura nos trópicos, en 78. Posteriormente vai ter uma nova edição em 2000 e de aí para frente já vai ser republicado várias vezes. No entanto, seria interessante mencionar que a versão ou a tradução em espanhol desse ensaio vai ter que aguardar até 2012. Na tradução de Mariluz Estupiñán y de Raúl Rodríguez Freire, que se va a publicar por la editorial Escaparate en Concepción, Chile, y posteriormente una otra edición en 2017 en Argentina. O sea, es un ensayo, en principio, que tem andado por diferentes lenguas, o francés, o inglés, o portugués, y finalmente o español, y tem recorrido un tempo que va entre 1971 y 2017, o cual de cierta forma fala, en principio, yo no diría necesariamente da vigencia do ensayo, mas sí fala da pregnancia do ensayo. O sea, trata-se de un ensayo que fue muy lido y que propone cuestiones que evidentemente más de digamos, casi 50 años después de que fue escrito, ainda pueden ser discutidas.
talvez nesta espécie de introdução, assim um pouquinho, se vocês quiserem, bibliográfica, eu acho que é importante mencionar que para poder fazer, digamos, a palestra de hoje, essa leitura, deveríamos ainda mencionar outros textos que foram, de alguma forma, contemporâneos da produção desse ensaio de Silviano Santiago, y que de alguna forma permiten establecer, como propio Silviano gostaria, uma diferença entre o texto de Silviano e o de outros autores ou críticos, que de certa maneira é também uma explicação de por que o texto de Silviano até hoje é lido e comentado mais do que outros. Por exemplo, nós não podemos esquecer que prácticamente de forma contemporánea a redacción del ensayo de Silviano en 71, están se produciendo los trabajos organizados por César Fernández Moreno y pelo grupo da UNESCO, que va a dar origen a América Latina en su literatura, que se publicará en 1972. Com a participação de dois brasileiros, que são Antônio Cândido e Haroldo de Campos. Pouco antes, também, da publicação do ensaio de Santiago, em 1978, aparece, em 1977, um texto do Roberto Schwartz, um longo trabalho dedicado a Machado de Assis, chamado Vencer as Batatas, cuyo primer capítulo se llama particularmente, de forma particularmente interesante, As Ideias Fora do Lugar. Y como si, digamos, o nível das conexões pudesse ser ainda mais trabalhado, no sentido de o entre o lugar do discurso latino-americano, América Latina en su literatura, as ideias fora do lugar, nós poderíamos acrescentar que o propio Silvano Santiago, cuando publica en 1978 ese ensayo en Una literatura de los trópicos, acrescenta una nota previa, na qual diz: o intérprete perdeu hoje a segurança no julgamento, segurança que era o apanágio de gerações anteriores. Sabe ele que seu trabalho, dentro das circunstâncias atuais, quando não se pode mais desvincular o julgamento de qualidade da opção ideológica feita pelo leitor, é o de saber colocar as ideias no devido lugar. E estando elas no lugar, debe saber discutirlas, abrindo leque de suas possibilidades para o leitor. Assim, em um primeiro olhar, então, a gente tem verdadeiramente um problema em relação com os lugares e com a América Latina, que está, se vocês quiserem, começando a ser discutido e surgir nessa década de 1970, no meio de uma situação no continente que está atravessada por una situación de dictaduras en prácticamente todos los países de América Latina. Outro ensaio também que de alguma forma está vinculado com o entre lugar do discurso americano, do próprio Silviano Santiago, é o ensaio A Pesar de Dependente Universal, publicado em Vale Quanto Pesa em 1982. Eu, por razões, digamos, do que é o que me foi pedido para esta palestra, não vou fazer referência a esse ensaio, A Pesar de Dependente Universal, mas menciono ele porque o que de alguma forma estão discutindo todos estes trabalhos contemporâneos, As Ideias Fora do Lugar de Roberto Schwartz, América Latina em sua literatura, com todos os ensaístas
que trabajan allí. Y, desculpen, estaba verificando conexión. Y o propio texto de Silvano, a pesar de dependencia universal, o que están todos discutiendo es un problema que llaman de dependencia cultural, colonialismo, neocolonialismo, y que de alguna forma atinge un momento particularmente prolífico do que van a ser las letras latinoamericanas. Me refiero que estamos en un momento de auge da nova narrativa latinoamericana, estamos en un momento llamado boom da literatura latinoamericana, y también estamos en un momento no cual existe uma posição muito forte de promoção da cultura por parte da Casa das Américas em Cuba, embora precisamente quase que no momento em que se publica o entre lugar, Santiago dá essa palestra sobre o entre lugar do discurso latino-americano, pouco antes tinha acontecido o famoso caso Padilla, que representará uma quebra entre os intelectuais e o regime da Revolução Cubana. Então, para tanto, esto es una pequeña contextualización para poder quizá decir alguna cosa interesante sobre este ensayo de Santiago. Para tanto, eu me baseei no apenas, digamos, en leituras propias do ensayo o entre lugar do discurso latinoamericano, como a que eu desenvolví o entre lugar do intelectual latinoamericano frente ao caso Padilla, faz muito tempo, em 2000, mas também me baseei em leituras mais atuais, em bibliografias mais atuais, que eu acho que são fundamentais. Uma delas é a colocação, digamos, da escrita de Silvano Santiago y específicamente da escrita do entre lugar do discurso latino-americano como parte de uma irrupção do que é a teoria crítica francesa e pós-estruturalista na América Latina. E nesse sentido, acho fundamental hoje em dia para poder termos una lectura actualizada del texto de Silvano Santiago, un libro de Jorge Wolf, Telquelismos latinoamericanos, a teoría crítica francesa no entre lugar dos trópicos. De la misma forma, além desse libro, é importante, considero, o propio, digamos, a propia introducción que se llama Un ensayista dos trópicos, realizada en esa edición de 2017 en español, de una literatura en los trópicos, realizada por Mariluz Estupiñán y por Raúl Rodríguez Freire. Son pequeños vínculos que estoy estableciendo para, de alguna forma, tentar dar cuenta de que cualquier lectura de o entre lugar do discurso latinoamericano, inevitablemente, va a ser, no mínimo, parcial. Pretender una totalidad de la propia idea descrita de ese texto es utópico. Tá? Bem, então, indo ao texto, eu diria que, em primeiro lugar, é importante destacar que ahí tenemos, por decir así, dos epígrafes, un de Antonio Calado, de un romance llamado Cuarup, que es una ceremonia dos indios Xingu, y por otra parte una epígrafe de Michel Foucault, de Arqueología do Saber. De cierta forma, esta especie de estar entre dos lugares presupone algún tipo de correspondencia, mas também de espaço
entre ese romance de Antonio Callado, Cuarup, tal vez el romance más político de Antonio Callado, y con un título que remite a cultura xingu, y un texto que problematiza de forma más clara o que sería a metafísica do conhecimento occidental, como é o texto Arqueologia do Saber de Michel Foucault, embora em algum momento Foucault vai renegar um pouco, vai rejeitar um pouco esse texto. O ensaio de Silvano Santiago, propriamente dito, tem uma primeira pequena introdução na qual, sem dúvida, ele localiza, por dizer assim, o problema en termos literarios y también en termos geográficos. Ese inicio, tal vez de forma previsible, o apelo a o famoso ensayo de Michel de Montaigne llamado Dos Canibais. É uma pequena introdução na qual ele, basicamente, o que coloca é o problema da relatividade cultural que está no âmago do ensaio de Montaigne. Ou seja, que tan bárbaros são os bárbaros? O que poderia ser reformulado também como: são os bárbaros incivilizados ou que tan estrangeiros são os bárbaros? Em todas essas perguntas, o que está em jogo é, sem dúvida, uma reviravolta que está no próprio ensaio de Montaigne, que é a pergunta sobre o outro e sobre a condição bárbara do outro ou a condição selvagem do outro, que serve para relativizar a própria cultura de Montaigne. Existe, no entanto, no ensaio de Montaigne, uma veia humorística para isto, uma veia irônica, sobre a qual depois vou voltar, talvez, para tentar fazer alguma observação mais sobre o ensaio de Santiago. Seja como for, fundamentalmente, Santiago resume: vamos falar do espaço em que se articula hoje um provável processo de inversão de valores. Ou seja, que este é a introdução do ensaio de Santiago, que localiza o texto dentro desse gênero ornitorrinco, como costuma ser chamado o ensaio, e, por outra parte, na questão da inversão dos valores. A partir daí, o ensaio se divide em duas partes. Visivelmente, a primeira parte trata, se é lícito falar desta forma, do que seriam diferentes textos sobre a chegada dos europeus na América, desse choque de culturas, talvez até poderíamos chamar do choque cultural de duas civilizações, ou de dois espaços, ou de múltiplas civilizações no século XVI, e tenta levantar, a partir de textos como fundamentalmente a partir da referência a Claude Lévi-Strauss e ao livro do antropólogo Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, tenta levantar o problema de como se implantam, por dizer assim, dois códigos no que sería o novo, entre aspas, mundo, que serían los códigos, segundo Santiago, o código lingüístico y o código religioso. Esos dos códigos son, por decir así, as duas ferramentas que constroem o que sería un colonialismo o una dependencia cultural que ya comenzaría a partir de ese choque de culturas no século XVI.
É importante aqui mencionar alguns fragmentos de Santiago. Por exemplo, um desses fragmentos dessa primeira parte diz: a doutrina religiosa e a língua europeia contaminam o pensamento selvagem. Apresentam no palco o corpo humano perfurado por flechas. Está se referindo às pesas, estes mistérios representados pelos jesuítas, que representaban diferentes momentos das escrituras ou da geografia dos santos, né? Neste caso seria o San Sebastián, né? O corpo humano perfurado por flechas. Corpo em tudo semelhante aos outros corpos que, pela causa religiosa, encontravam morte paralela. Ou seja, un código religioso unido a un código lingüístico que faz uma representação que, paradoxalmente, é uma representação não apenas do que seriam as escrituras, mas também uma representação que poderia ser assimilada passivamente, diz Silviano Santiago, como parte de uma realidade dos que estão assistindo isso, ou seja, dos diferentes grupos autóctones índios que estão assistindo isso. Acrescenta Santiago que o código religioso pressupõe a necessidade de um código linguístico, e neste caso estamos falando das línguas imperiais, o português ou espanhol, sobretudo, digamos, mas poderia ser também o francês ou inglês, dependendo das regiões, na qual diz: evitar o bilingüismo significa evitar o pluralismo religioso e significa também impor o poder colonialista. Essa frase, no entanto, merece uma certa observação. Para nós, esta frase, que hoje pode aparecer como evidentemente translingüe ou claramente ancorada na crítica ao monolinguismo realizada por Jacques Derrida, também tem uma localização em 1971 na Universidade de Montreal. Ou seja, Silviano Santiago está falando para um público em um território do Commonwealth, um território que já não era colônia inglesa, mas que continuava pertenecendo a Commonwealth, como agora, que é Canadá, e que é claramente um país bilíngue entre o francês e o inglês. Inmediatamente Santiago, cuando fala en colonialismo, y de alguna forma fala en un colonialismo que está ancorado no apenas no económico, mas também no cultural, dá un pulo para o século XX, y esto marca digamos, dos gestos permanentes do ensaio de Santiago. Ou seja, o ensaio de Santiago não é apenas um ensaio, é também um discurso. Ou seja, pressupõe um diálogo não apenas com o público, mas também com uma realidade, a realidade de 71, e também com a contemporaneidade, no sentido em que ele fala: o neocolonialismo, a nova máscara que aterroriza os países do terceiro mundo em pleno século XX, é o estabelecimento gradual num outro país de valores rejeitados pela metrópole. E aqui vem uma coisa bem interessante do artigo, que talvez seja a primeira que eu gostaria de mencionar. E é que o artigo, digamos, talvez nesse momento, é como se fugisse do problema do espaço e entrasse no problema do tempo. Ou seja, a primeira grande referência ao anacronismo, ou ao problema do entre, não é apenas em relação ao espaço, mas também a questão da moda. Por isso é que ele toma a frase de Lévi-Strauss, que diz, vou fazer minha tradução do francês, assim, digamos, meio selvagem, que seria: os trópicos são menos exóticos do que fora de moda, de modez. Ou seja,
de alguma forma, está chamando a atenção Silvano Santiago sobre um paradoxo, no qual o próprio termo novo, para os novos lugares da América, Nova Granada, Novo México, Nova Espanha, Nova York, Nova Inglaterra, etc., Novo Mundo, quando passam pelas ferramentas do código linguístico e do código religioso que instituem o colonialismo, viram o velho. Ou seja, não apenas não são novos, mas se instituem como territórios que começam a consumir o que já nas metrópoles deixou de ser novo. Ou seja, aquilo que está obsoleto nas metrópoles. Não apenas, e estamos falando não apenas de produtos, estamos falando também de ideias. É uma outra forma de dizer que as ideias chegam na América, e quando chegam na América já estão velhas. Seja como for, essa primeira parte que insiste ele em dizer os dois sistemas principais que contribuíram para a propagação da cultura ocidental entre nós são o código linguístico e o código religioso. Quando chega neste momento, vem a primeira, que eu diria, afirmação forte do ensaio de Santiago. É uma afirmação que diz: a maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza. Esses dois conceitos perdem o contorno exato do seu significado, perdem seu peso esmagador, seu sinal de superioridade cultural, à medida que o trabalho de contaminação dos latino-americanos se afirma e se mostra mais e mais eficaz. A América Latina institui seu lugar no mapa da civilização ocidental graças ao movimento de desvio da norma, altivo e destruidor, que transforma e que transfigura os elementos feitos e imutáveis que os europeus exportavam para o Novo Mundo. Em definitiva, aqui o que nós temos é a, se vocês quiserem, a reformulação e a atualização de uma ideia claramente antropofágica, já formulada por Oswald de Andrade, e aqui é um dos referentes de todo o ensaio de Silviano, Antropofagia de Oswald de Andrade, quando ele ataca os valores de unidade e de pureza. Até aqui, nós poderíamos dizer, então, com Silvano Santiago, que na medida em que contaminar, disgregar, quase que destruir esses valores de unidade e pureza, pressupõem práticas discursivas. Silvano Santiago diz: falar, escrever, significa falar contra, escrever contra. Formulação que também poderia ser claramente relacionada com a ideia do neobarroco, e especificamente com a imagem do barroco lezamiana, de Lezama Lima, como arte da contraconquista. Sim? Este talvez seja o primeiro momento do ensaio de Santiago, no qual ficam claros alguns elementos: a hibridização, a mulatização, a falta de ideia de unidade, a impureza, o discurso em contra. Porém, é uma parte do ensaio pouco específica, ou seja, não fica claro até esse momento quem é o agente do discurso latino-americano. Porque vejam bem que no próprio título se diz o entrelugar do discurso americano, e então só na segunda parte vai tentar Silvano Santiago esclarecer qual é o agente, ou seja, quem está enunciando o discurso latino-americano
e as diferentes formas de enunciar esse discurso latino-americano. Começa aí, então, a segunda parte do artigo, na edição de 2000, que eu tenho, é aproximadamente na página 17, e se refere especificamente a, em primeiro lugar, com a seguinte frase: qual seria, pois, o papel do intelectual hoje em face das relações entre duas nações que participam da mesma cultura, a ocidental, mas na situação em que uma mantém o poder econômico sobre a outra? Ou seja, aparece aqui nosso agente discursivo. Nosso agente discursivo é o intelectual. E nós vamos ver mais na frente, nessa segunda parte, que não é apenas o intelectual, mas é o escritor. Ou seja, de uma forma muito mais de intelectual específico, como diria Foucault. Nós teríamos que pensar que o ensaio de Santiago não fala necessariamente de todo o que poderia configurar, como diria Ángel Rama, a cidade das letras. Na verdade, está atravessado pela configuração do intelectual, sem dúvida, mas especificamente em uma atividade, que é a atividade do escritor artista, em princípio. Tá? Aqui eu gostaria de, por dizer assim, em primeiro lugar, destacar que o ensaio se transforma muito mais em um discurso e adquire praticamente o nível de um manifesto, na medida em que define muito claramente um inimigo. E esse inimigo são os professores de literatura, de certa forma, que na época, pelo menos, estão procurando hallar o que seria a noção de influência. Como se existisse uma obra original ou um modelo de obras original ou uma literatura original surgida na Europa e que, de certa forma, essa literatura chega na América e é, entre aspas, copiada, feito um simulacro, a literatura latinoamericana como una influencia, como influenciada en una especie de continuidad entre o universo europeo y o universo de escrita en América Latina. Ya desde Epígrafe de Foucault, a idea era evitar a continuidad, evitar o que Foucault va a llamar algo así como a magia da continuidade, pensando en que no existirían continuidades, más otro tipo de vínculos, quizá vínculos discursivos más políticos do que genealógicos. A primeira referencia, por tanto, en este momento do ensaio de Santiago é o discurso etnográfico. De certa forma, a referencia al discurso etnográfico presupone a retomada de esa primera parte sobre el século XVI. Y entonces a gente podría leer un fragmento de Santiago y algunas otras consideraciones. Santiago dice: se os etnólogos son os verdadeiros responsáveis pela desmitificação do discurso da história, se contribuem de maneira decisiva para a recuperação cultural dos povos colonizados, disipando o véu do imperialismo cultural, pergunta: qual seria, pois, o papel do intelectual hoje em face das relações entre duas nações que participam de uma mesma cultura ocidental, mas na situação em que uma mantém o poder econômico sobre a outra, colonialismo? Se os etnólogos ressuscitaram pelos seus escritos a riqueza e a beleza do objeto artístico da cultura desmantelada pelo colonizador, como o crítico debe apresentar hoje o complexo sistema de obras explicado até o presente por um método tradicional e reaccionário cuja originalidade é o estudo das fontes e das influências?
qual seria a atitude do artista de um país em evidente inferioridade econômica com relação à cultura ocidental, à cultura da metrópole e, finalmente, à cultura do seu próprio país. Poder-se-ia surpreender a originalidade de uma obra de arte se se institui como única medida das dúvidas contraídas pelo artista junto ao modelo que teve necessidade de importar da metrópole? Ou seria mais interessante assinalar os elementos da obra que marcam sua diferença? Aqui temos, provavelmente, os dois elementos fundamentais do que vai ser a releitura de Silviano Santiago do corpus da literatura de América Latina. Por uma parte, o abandono da noção de influência, porque a noção de influência pressupõe uma dívida simbólica, uma dívida cultural. E, em segundo lugar, a ideia de que o importante não seria a análise das semelhanças. Ao contrário, o importante é observar qual é a diferença cultural que se estabelece na apropriação, na assimilação e na devoração desses modelos europeus, ou desses textos primeiros da Europa. Continuo aqui com algumas observações minhas. A diferença procurada por Santiago visava a colocar a literatura latino-americana em um patamar diferenciado da europeia. Vejam bem que é diferenciado, mas não necessariamente um espaço cultural totalmente diferenciado, porque ele mesmo associa isto a um mundo ocidental. Com efeito, se já a etnografia havia fecundado em uma valoração da mestiçagem dos povos que contribuíram na América, cristalizando uma impureza capaz de se opor e até de questionar radicalmente a pretendida pureza na historiografia das nações europeias, então os estudos literários deviam também abandonar a versão letrada daquela pureza. O texto original europeu, primeiro imitado e logo reverenciado com a busca das influências, que tornariam secundários os textos latino-americanos. Em outras palavras, que era necessário assinalar na literatura do nosso continente mais as diferenças ou impurezas do que as semelhanças com os textos, entre aspas, puros da Europa, reivindicando, na esteira da mestiçagem étnica, também uma mestiçagem discursiva, como principal característica das produções latino-americanas. A ideia de mestiçagem discursiva está inscrita no próprio estilo do texto de Santiago. Isso, no entanto, não poderia ser alcançado de um ponto de vista histórico nem sociológico. E aqui é muito importante señalar a diferença com a crítica de cunho sociológico que tem Silviano Santiago desde o começo. Em parte, pela sua ascrição, pelo seu uso consciente do que seriam os textos pós-estruturalistas franceses. Mas também a partir de certas leituras, um pouco, se vocês quiserem, mecânicas ou mecanizadas do marxismo, como poderiam ser, em princípio, quizás as mais mecanizadas, aquelas de Roberto Schwartz, alguns momentos de Antônio Cândido, não todos os momentos de Antônio Cândido, mas alguns deles, e também, de certa forma, sem dúvida, os textos de Rama, de Ángel Rama, que van a derivar en, digamos, en América Latina, palabra, imagen, cultura. No à toa que en ese texto, América Latina, en esos 3 tomos de América Latina, palabra, literatura y cultura, organizados por Ana Pizarro, aparece precisamente un texto de Roberto Schwartz y no de Silvano Santiago. Fazer isso, portanto, não essa diferença, essa mestiçagem discursiva, essa modulação diferente em relação com o que seriam esses textos europeus, não poderiam ser feitas do ponto de vista sociológico, pois implicaria um retorno epistemológico ao logos europeu
sustentador da ideia de pureza, que precisamente a etnologia já tinha avalado com seu discurso de alteridade cultural. O que fazer, então? É assim, portanto, no camino das teorias desenvolvidas pelo incipiente pós-estruturalista franceses, que Silviano Santiago chega à solução da teoria literária que conseguiria, nas décadas seguintes, um escopo amplo dentro da crítica latino-americana. Para poder chegar a essa solução, por dizer assim, teórica ou metodológica, Silviano Santiago define no artigo dele, por dizer assim, se é lícito falar uma metodologia, ou melhor, mais do que uma metodologia, uma série de pasos previos, como diría Paco Urondo, para referirse a luta armada na década de 1970. Silviano Santiago dice, nuestro trabajo crítico se definirá, antes de tudo, pela análise do uso que o escritor fez de un texto ou de una técnica literaria que pertence ao dominio público, do partido que ele tira. E nossa análise se completará pela descrição da técnica que o mesmo escritor cria em seu movimento de agressão contra o modelo original, fazendo ceder as fundações que o propunham como objeto único e de revolução impossível. Em outras palavras, o que está propondo Silviano é uma posição antropofágica. O que está dizendo Silviano é que o escritor faz uso, faz partido, toma o texto, por dizer assim, o texto de dominio público, o texto europeu, esse texto primeiro, destrói a sua pureza original, se aproveitando desse texto, digerindo esse texto e produzindo um outro texto que, embora seja um texto segundo, está caracterizado pela diferença com esse texto anterior, cuja única preeminência era o discurso colonial. Em outras palavras, exerce uma agressão ou uma inversão de valores em relação a um, aspas, modelo original. En otras palabras, una reproducción imposible. Se trata de una quinta columna dentro de la literatura, a literatura de América Latina, en este sentido. Esto presupone a ideia de que o escritor não é apenas um escritor, é também um leitor. E não é apenas um leitor ingênuo, é um leitor crítico de aquilo que está lindo. E nessa amálgama, a obra do escritor latino-americano é, ao mesmo tempo, escrita, leitura dos outros e crítica do modelo colonial europeu. Eu estou dizendo europeu aqui, mas quero deixar muito claro que não se trata apenas de europeu. Pode significar simplesmente um autor canônico europeu ou qualquer outro autor, um pouco a maneira como Silviano utiliza a Lévi-Strauss, a Robert Desnos, com as formas prisão, ou ao próprio Sartre no texto dele. Aí, então, portanto, Silviano conclui. A segunda obra, a do escritor latino-americano, já que ela, em geral, se comporta como uma crítica da obra anterior, impõe-se com a violência desmitificadora das planchas anatômicas que deixam a nu a arquitetura do corpo humano. Ou seja, é muito interessante esse fragmento, precisamente pelo uso metafórico do que seria a placa de raio-x, né?
En definitiva, dice Silviano Santiago, o escritor latinoamericano brinca con los signos de un otro escritor, de una otra obra. Y esas palabras se presentan como objetos que fascinan seus olhos, seus dedos, y a escritura do segundo texto en parte a historia de una experiencia sexual con o signo estrangeiro. Aquí ven otro elemento chave do que é a leitura de Santiago, a experiencia sensual ou a experiencia sensorial. Supongo que en parte tiene a ver con experiencia sexual o até material do texto, un poco derivada dos telquelismos, como diría Jorge Wolf. Porém, eu diría que tal vez esta incorporación da sensualidade como parte do discurso do intelectual e do escritor latinoamericano presupõe a recuperação de uma dimensão corporal da prática da escrita e, sobretudo, de uma dimensão corporal do discurso. A metáfora da antropofagia, engolir, mastigar, digerir e modificar, não é apenas uma metáfora digestiva. Presuporía un corpo particularmente atravesado pela condição colonial e pela necessidade de se afastar ou liberar ou modificar essa dependência cultural. Aqui é muito importante também mencionar que Silviano Santiago, en otra cosa, en otro elemento visionario, bueno, visionario no es la palabra, me disculpen, mas tal vez, digo, elementos que va juntando Silviano Santiago, está a menção a tradução, ou seja, a lo que sería a tradução global, o que hoje poderíamos chamar de tradução cultural. Diz, como signo se apresenta muitas vezes numa língua estrangeira, o trabalho do escritor, en lugar de ser comparado a una traducción literal, propõe-se antes como una especie de traducción global, de pastiche, de parodia, de digressão. Vejam bem, a digressão é um dos elementos fundamentais do ensaio. A paródia pressupõe sempre um vínculo intertextual. E a tradução, neste caso global, pressupõe a transformação não apenas do signo linguístico, mas do que seria o código linguístico unido a um código que, nos termos de Silviano Santiago do século XVI, poderíamos chamar código religioso, mas que nós poderíamos estender a ideia de um código cultural. Em outras palavras, a tradução não é traduzir apenas língua, é traduzir sensações, corporalidade e formas de estar no mundo, que é o que costumamos chamar de uma forma um pouco ampla, formas culturais de ver o mundo, de estar no mundo. Os dois autores que Silviano Santiago utiliza de forma muito específica para poder, se se quer, ilustrar um pouco o processo de antropofagia, quizás sejam os dois autores menos antropófagos da literatura argentina. Me permito mencionar que ele trabalha sobre Pierre Menard, autor do Quixote, de Borges, e também trabalha sobre 62, Modelo para Armar, de Julio Cortázar. Sem dúvida, a leitura de Pierre Menard que faz Santiago é a leitura mais, se vocês quiserem, mais fina. Talvez a de Cortázar está um pouco disgregada, mas a leitura mais fina de Pierre Menard, autor do Quixote, pressupõe a ideia de que a invenção artística é um trabalho dentro do que Robert Desnos chamaria as formas prisões. Por isso é que
Santiago vai dizer: o artista latino-americano aceita a prisão como forma de comportamento, a transgressão como forma de expressão. Daí, sem dúvida, o absurdo, o tormento, a beleza e o vigor de seu projeto visível. O invisível torna-se silêncio em seu texto. É a presença do modelo, enquanto o visível é a mensagem, é a ausência do modelo. E acrescenta: o escritor latino-americano é um devorador de livros e os contos de Borges nos falam com do devorador de livros que os contos de Borges nos falam com insistência. Lê o tempo todo e publica de vez em quando. O conhecimento não chega nunca a enferrujar os delicados e secretos mecanismos da criação. Pelo contrário, estimulam seu projeto criador, pois é o princípio organizador da produção do texto. Observe-se que nada mais longe da pretensão de uma originalidade ou de uma escrita, por dizer assim, paradisíaca, na qual o escritor poderia estar escrevendo a partir de um espaço edênico, natural, sem um outro que está condicionando a partir das formas prisões essa escrita. Só para ir fechando, então, eu diria que neste ponto é onde Santiago define, em uma frase, talvez um dos elementos mais retomados pelo ensaio de Santiago. A literatura latino-americana de hoje nos propõe um texto e, ao mesmo tempo, abre o campo teórico onde é preciso se inspirar durante a elaboração do discurso crítico de que ela será o objeto. Ou seja, vejam bem, o espaço de impureza literária que propõe Santiago para a literatura latino-americana é aquele no qual a obra já não é obra e a crítica já não é crítica, senão que, de certa forma, a obra constrói sua crítica e, pela sua vez, talvez, a própria crítica de uma obra se transforma em literatura ou em obra. Fechando essa segunda parte, Silviano Santiago dá a frase que é a mais conhecida do artigo de Santiago. Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão a código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão, ali, nesse lugar aparentemente vazio, supomos que o lugar do entre, seu templo e seu lugar de clandestinidade, está vazio, mas ao mesmo tempo é templo e refúgio do clandestino, se realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana em uma retomada evidente do que é o manifesto antropófago do modernismo brasileiro, tá? Eu quero fazer somente para acabar, se o Víctor e o Luiz me permitirem, 3 observações críticas em relação ao texto de Santiago, tá? De Silvano Santiago. A primeira observação crítica é que o texto de Silvano Santiago não fala nunca do humor. Ou seja, fala da paródia, sim. Fala pouco da ironia. E fala muito menos do humor, que é um elemento central no texto de Montaigne. É um elemento central o humor no relativismo cultural, mas, sobretudo, é um elemento central em Borges. Ou seja, o texto de Borges não necessariamente está escrito por Borges. É um conto que parece uma resenha escrita por un crítico, que definitivamente não necessariamente é Borges. E, portanto, quando nesse conto se colocam os 2 fragmentos do Quijote, o escrito por Cervantes e o escrito por Parmenard, resulta, pelo menos para o leitor hispánico,
como mínimo extremamente gracioso, humorístico o aterônico que o crítico que escreve o texto de Pierre Menard diga. Evidentemente son totalmente distintos. ¿Sí? Nesse texto de Pierre Menard, ao contrário, além disso, o narrador o escritor desse ensaio, dessa resenha crítica sobre o Quixote de Menard, diz: pensar, analizar, inventar, me escribió también, se refiere a Permenar, no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor lo que el lector universalis pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que en el porvenir lo será. Cuando vocês pensam um pouco nessa formulação do ensaísta ou do crítico que escreve Pierre Menard, autor do Quixote, pareceria ser como que ele resta importância ao tema de pensar, analisar e inventar. Planteia como que estabelecer um discurso, quizá da diferença, seja, no mínimo, uma obviedade, ou seja, no mínimo, o movimento natural da inteligência. A frase, sem dúvida, é irônica, porque nós poderíamos dizer, bom, então todos poderíamos pensar, inventar, etc. Não será? Eu deixo esse humor em relação com isso, na medida em que isso é possível de ser retomado por outra frase que diz o narrador, neste caso o narrador llamado Borges, cuando Carlos Argentino Daneri, una parodia de escritor vanguardista, justifica a bondade dos seus versos. Diz: comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía, estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, no para otros. A crítica, portanto, a um certo racionalismo, a uma certa forma de ver a literatura, talvez um pouco, se vocês quiserem, esnovista, atravessada pelas possibilidades apenas dos livros, é uma crítica possível de fazer ao texto de Santiago, da minha modesta opinião. Entendo isso também por outra perplexidade. A segunda perplexidade minha em relação com o texto de Santiago é a citação de Jean-Paul Sartre, e concretamente de Les Mots, as palavras de Jean-Paul Sartre. É uma citação que, pelo menos que eu saiba, não foi nunca perguntada diretamente a Santiago por que aparece esse texto tão fundamental de Sartre, do último Sartre. Como se houvesse, e isto também é problemático, como se houvesse um vínculo de retomada política entre os pós-estruturalistas e Sartre. Eu sei que isto que estou dizendo é extremamente polêmico. Eu sei que Sartre é complicadíssimo para a leitura contemporânea. Porém, temos um Sartre, temos um estruturalismo e temos um pós-estruturalismo que, a partir de um uso específico da intelectualidade, vai derivar em um uso político do discurso crítico. Então, talvez aí existe alguma pergunta, uma possibilidade de observação, de crescer nas possibilidades de definir o entrelugar. Pelo demais, e agora, para acabar,
eu simplesmente tentei fazer algo que suponho está dentro das possibilidades do próprio Silvano Santiago. Pregunta a Silviano Santiago. Jorge Wolf pregunta, en relación a la expresión en sí me llamó a atención o facto... Ah, no, perdón. Pregunta, Jorge Wolf, voltando a cuestión do entrelugar, o fato de o conceito ter se tornado una moneda bastante común na crítica literaria brasileira, isso teria a ver com aquela estranha sensação que você manifesta na nota prévia de reedição do livro ou simplesmente te alegra? Olha, eu tenho de confessar uma coisa para você, diz Silvano Santiago, que é muito profunda em mim. Eu detesto me repetir e detesto que me repitam. É uma coisa assim muito louca. Você vê que nenhum livro meu é semelhante a outro. É claro que uma leitura muito cuidadosa deve haver semelhanças, mas assim aparentemente são livros diferentes. Eu tenho muita raiva da repetição sem diferença, entende? Então, quando é alguém que cita o conceito de entrelugar em diferença, seja fazendo críticas, seja abrindo novas possibilidades, isso me deixa alegre, me envaidece. Então, espero ter, com estas observações, envaidecido, se é que isso existe, o texto de Santiago e, sobretudo, dado a una palestra mostrando a riqueza y a complexidade e as aberturas enormes que o texto de Silviano Santiago tem ainda para todos nós, não apenas escritores ou críticos literários. Tá bom? Muito obrigado. E desculpem pelo atraso, né? Mas preparei para 1 hora. Bom, muito obrigado, Rodrigo, por sua rica, completa, complexa, aprofundada, crítica, analítica, polêmica apresentação, né? Como você mesmo se propôs a fazer esse clássico do pensamento, vamos chamar assim, latino-americano, porque realmente esse é o espaço em que ele mesmo se circunscreve, né? Bom, eu queria te perguntar se você... Bom, lendo aqui o chat, vejo que tem uma pergunta, né? Que poderíamos, digamos, aproveitá-la, né, e reformular da seguinte forma, né? Como o conceito de entrelugar, né? Pergunta aqui o Alianice Maia, como o conceito de entrelugar proposto por Silvano Santiago, imagino aqui, que dialoga com o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, como você falou, né? Contribui para a compreensão das identidades híbridas culturais na literatura brasileira contemporânea. Quer dizer, se você poderia refletir o texto do Silviano, trazendo ele para 2024, segundo a pergunta. Eu acho que a diferença da ideia de híbrido, ou a ideia de heterogêneo, ou a ideia de transculturação, ou a ideia até de impureza ou entrelugar, não é um conceito. Em todo caso, é uma metáfora. É uma metáfora que foi metáfora para Silviano Santiago, uma metáfora autobiográfica, se vocês quiserem, porque Silviano estava em Montreal, falava francês, tinha que falar inglês, dialogava em espanhol e, finalmente, volta para o Brasil para ancorar, de alguma forma. O entrelugar é quase que uma metáfora do que hoje seria, não sei, em teorías como Bourdieu radicante, un espacio diaspórico. É curioso que esteja sempre o problema do lugar, e eu diria que não é apenas do lugar a metáfora, senão que o entrelugar pressupõe também um anacronismo, ou seja, um entretempo. Sim? Então, para a pessoa que fez essa pergunta, o que eu recomendaria é que não se concentrasse tanto em pensar qual é o conceito do entrelugar, sino que tentasse de imaginar o entrelugar. Ou seja, que tentasse aproveitar a ficção crítica do entrelugar.
a ficção crítica de estar, por dizer assim, não apenas, talvez, entre dois, mas en un espacio no cual estoy dialogando entre lenguas, entre culturas, entre políticas, ese espacio que, en cierta forma, a gente também poderia denominar, tentando afixar a metáfora, como transatlântico. Ou seja, o Atlântico é o Mare Nostrum da modernidade. Ou seja, é o espaço de conexão e de distância com a África, com a Europa, com a América do Norte, entre as ilhas do Caribe e na América do Sul. Então, eu diria que, talvez, sem dúvida, o entrelugar pressupõe uma impureza, pressupõe uma mulatização e pressupõe uma mestiçagem. Agora, as possibilidades de ajudar a compreensão disso, do meu ponto de vista, são imaginárias, ou seja, precisam ser desenvolvidas como uma metáfora teórica ou como uma ficção teórica. Entendo que um pouco isso, talvez, gostaria de propor Silviano Santiago, mas talvez estou completamente errado. Claro. Bom, Rodrigo, já para caminhar para o final, bom, como eu te falei, né, achei sua apresentação muito completa, complexa, muito minuciosa, né? E assim, para finalizar, gostaria de te, dialogando com sua apresentação, se você poderia aprofundar as diferenças com a época contemporânea, e vou enunciar algumas coisas que você se referiu, né? Ou seja, o texto do Silviano Santiago é contemporâneo da consolidação do boom da literatura hispano-americana ou latino-americana, né? Expressão essa que enfatiza uma questão latino-americano, como se ser americano, tá, herdeiro de uma cultura latina, europeia, nos definisse, né? Sabemos que desses anos 70, como você menciona muito bem, muito cedo já vai aparecer então as ditaduras e com elas também um romance do ditador, né? Em algumas latitudes entra com força contra a cultura americana, quer dizer, movimentos que vão, digamos assim, deixar de lado a questão da identidade, tá? Talvez se você quiser falar do lugar, talvez aí sim o anacronismo, né? E o trânsito que implica observar o texto artístico literário enquanto apenas ético, e aqui encontramos uma questão estético, seria ético e político, né? Em que um momento em que a literatura vai abandonar essa noção, ou vai relativizar essa noção de alta cultura que pressupõe de alguma maneira, né? Como a gente lembra especificamente os autores com os quais dialoga Silviano Santiago, né? Que tem a ver com uma ideia de alta cultura, como é que eles estão lendo a alta cultura europeia, ou talvez até a alta cultura norte-americana, né? Um momento histórico, como você menciona muito bem, né? Um momento em que entra o pós-estruturalismo, né? Na América Latina, inclusive está referenciado nas citações, né? Como você observa as diferenças com a época contemporânea, tendo em vista que nós, por exemplo, já hoje, inclusive temos a ideia de produzir o próprio pensamento latino-americano, ou americano, talvez. Tá? Como você observa a vigência ou não das indagações do Silviano Santiago nesse ensaio de 1971 para, digamos, essa ideia meio laxa que seria o contemporâneo, que não sei. Bom, a ver, o que eu diria é o que derivou um pouco também do pensamento de Silviano Santiago. É fundamental entender, do meu ponto de vista, que o gesto vanguardista de Silviano Santiago, o gesto antropófago de Silviano Santiago, pressupõe a consideração de uma proposta vanguardista que une arte e vida de uma maneira não institucional, ou seja, de ruptura vanguardista. Portanto, a própria trajetória crítica de Silviano Santiago, quando vocês observam o próprio decurso dos ensaios inscritos em uma literatura nos trópicos, vocês vão ver que começa com a literatura e acaba com comportamento, por dizer assim, ou
o con manifestaciones culturales de masa, o que se podrían llamar da cultura popular ou da cultura pop. Portanto, eu acho que os estudos culturais que propõe Silvano Santiago é a contaminação da própria instituição literária. Não é apenas a contaminação em termos de escrita de literatura, mas a contaminação da instituição literária com términos vanguardistas em uma forma artística na qual já não possa ser diferenciado o que seria alta cultura e cultura popular ou cultura baixa. Para mim, esse é o âmago do surgimento dos estudos culturais. Os estudos culturais não se concentram na cultura popular. O que se concentram, ou deveriam concentrar-se, segundo eu entendo que pensaria Santiago, é na anulação das diferenças entre a cultura alta e a cultura popular. Em outras palavras, que o discurso latino-americano estaria atravessado pela literatura e pelas culturas, da mesma forma que pelas línguas y los anacronismos políticos, sociales, económicos, etcétera, en una especie de universo atrelado, no cual eu posso ir de un para otro elemento de una forma más, si quiser, dinámica, no tanto ancorada en un enciclopedismo o una idea de una derivación por influencia, etcétera. Por otra parte, o mesmo acontece com a literatura comparada. Ou seja, que objetos da literatura comparada hoje pensamos? Bom, podemos pensar objetos do que seria, sei lá, um registro literário, meramente. Mas é difícil que nessa contaminação, nessa mestiçagem discursiva, a gente não coloque outros discursos a dialogar com o discurso literário. Então, do ponto de vista, pelo menos como eu entendo, o ensaio de Silvano Santiago é de extrema atualidade, na medida em que pressupõe digamos, a impureza até da própria ideia de língua literária, né? Eu não fiz como uma crítica a explicação de que o ensaio saiu primeiro como em francês, que saiu depois em inglês, que saiu depois em português, que saiu depois em espanhol. Eu coloquei isso precisamente como uma virtude do ensaio, ou seja, um espaço entre línguas coloniais y también entre autores. Alguien podría un poco chauvinistamente, tal vez desde un marxismo un pouco de caverna, dizer, olha, mas não tem uma só citação de um autor típico do boom, ou de algum autor regionalista. E o texto não se propõe isso. O texto se propõe outro ponto de vista totalmente diferente daquele da unidade em diversidade. Ou seja, vejam bem, todo o projeto da crítica de cunho sociológico, que começa com a América Latina em sua literatura, passa por Roberto Schwartz e acaba com América Latina, palavra, cultura, palavra, literatura e imagem, pressupõe um ênfase na ideia de unidade por sobre diversidade. Felizmente, eu acho que agora estamos trabalhando o problema da diversidade, ou seja, o problema da diferença, diria Silvano Santiago, ou seja, o problema da heterogeneidade. Pareceria ser que é menos importante reforçar a crítica literária com grandes relatos totalizadores de uma unidade latino-americana, sino que podemos pensar entre lugares latinoamericanos. O sea, podemos pensar en una América Latina que no precisa ser definida en torno da unidade, mas que puede transitar
por diversidades. Então, eu acho que esse é o escopo político de maior atualidade das possibilidades do ensaio Silvano Santiago, mas, como estou dizendo, é um ensaio de 50 anos atrás, com muitas releituras possíveis e também poderia ser outra coisa. Né? Claro. Bom, Rodrigo, então, muito obrigado pela sua apresentação, por sua belíssima exposição, e fico muito agradecido e tenho certeza que todos aqui vamos nos beneficiar de sua leitura e de sua exposição. Muito obrigado.